Olá, aqui é a Letícia, psicóloga. Eu ajudo as pessoas a atingirem os seus 10, 20, 30 off. Esses 10, 20, 30 off são os quilinhos que você precisa eliminar para chegar lá naquele peso desejado. Então, ao longo dessa caminhada do emagrecimento, existem algumas oportunidades e alguns obstáculos que você vai ter que lidar no meio do caminho, né? Então, os obstáculos são aqueles que podem querer te impedir de chegar lá no teu objetivo, de manter as tuas ações adequadas para você conseguir chegar num peso que vai fazer você se sentir bem com você mesmo. E as oportunidades são aquelas que podem ser tuas aliadas nessa trajetória, né? São aquelas que podem te ajudar a se aproximar cada vez mais do teu objetivo de emagrecer. E eu gosto de conversar aqui com vocês sempre a respeito disso, às vezes a respeito de alguns obstáculos que a gente precisa superar nessa jornada e também a respeito de algumas oportunidades que a gente pode encarar como aliadas nesse processo, né? Como ferramentas que vão te ajudar a conseguir passar por essa trajetória do emagrecimento de uma forma muito melhor, com mais autonomia, com mais leveza, com mais tranquilidade. Então, hoje, o assunto que eu vou falar com você, é claro que está relacionado ao emagrecimento, né? E eu considero uma oportunidade, eu considero algo que pode ser muito importante e é muito importante nessa trajetória do emagrecimento. Vem de encontro um pouco com um trecho que eu vou citar aqui de uma música do Lenine, que pode ser que muitos de vocês conheçam, e teve bastante em evidência aí no início desse período de quarentena, de pandemia, que é aquela música que fala assim: o mundo vai ficando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Pois é, e por incrível que pareça, paciência é um fator que pode te ajudar muito a atingir os teus objetivos, e com emagrecimento não é diferente. A paciência, ela é uma virtude que nós temos de poder, mesmo em situações desagradáveis, conseguir manter a calma, conseguir manter a concentração, o foco naquilo que a gente deseja alcançar. Ela também está relacionada com aquela sensação de que a gente pode ali ter perseverança, né? Quando a gente é mais paciente, a gente consegue atingir uma perseverança com mais facilidade. E a perseverança, ela é muito importante para que a gente consiga manter as nossas ações, para que a gente não desista no meio do caminho, para que a gente não desista com facilidade daqueles objetivos que a gente se dispôs a alcançar. Então existem muitas pessoas que hoje estão com esse objetivo de emagrecer, né? Cada vez mais a obesidade, o excesso de peso tem atingido muitas pessoas e tem sido também considerada aí uma epidemia, né? A obesidade, ela se tornou uma epidemia no mundo inteiro por conta de uma série de fatores da nossa vida atual que tem nos levado a esse ganho de peso. E por isso muita gente está nessa busca, nessas tentativas, nessas peregrinações de buscar esse emagrecimento, de atingir esse peso desejado, né? De conseguir se livrar daqueles quilinhos que foram se acumulando ao longo do tempo. Só que o que acontece é que nem todo mundo está de fato disposto a encarar a trajetória do emagrecimento. Nem todo mundo está disposto a se comprometer com o seu processo de emagrecimento. E isso muitas vezes está diretamente linkado com a dificuldade que hoje em dia nós temos de ter mais paciência nesse processo.
E quando eu digo mais paciência, não quer dizer que para eu ser paciente eu tenho que ficar conformado com a situação em que eu me encontro, eu tenho que ficar lá de braço cruzado, esperando que de repente, assim, do nada, aquilo que eu quero caia do céu. Claro que não, né? A paciência está muito longe disso. A gente precisa da paciência, assim, como aliada no nosso processo de emagrecimento, mas a paciência ela tem que caminhar junto com a ação, né? Junto com algumas mudanças no nosso estilo de vida. E o que acontece é que muitas vezes essa dificuldade de ter paciência pode levar você a buscar esse emagrecimento a qualquer custo, a buscar alternativas imediatistas para emagrecer. E essas alternativas mirabolantes, essas dietas malucas, essas diversas tentativas de emagrecimento, quando feitas de forma inadequada, quando feitas de forma muito restritiva, muitas vezes o que acontece, né, da gente acabar restringindo demais a nossa alimentação, faz com que a gente acabe desistindo ao longo do caminho, ou a gente consiga lá trilhar aquela caminhada, mas assim, com aquele sufoco, com aquele sofrimento, chegue lá naquele peso desejado, com muito custo para ter conseguido manter aquelas ações, e aí não conseguir permanecer com aquele resultado por muito tempo. E é por isso que muitas vezes essa falta de paciência, essa busca imediatista nos deixa muito mais vulnerável a lidar o tempo todo com o efeito sanfona. O que é o efeito sanfona? É aquele engorda e emagrece, que muita gente que está acima do peso relata, né, essa dificuldade de conseguir não só emagrecer, mas principalmente de conseguir se manter no peso. E isso vem muito de encontro a essa busca por emagrecer a qualquer custo, né? Por maneiras imediatistas para chegar nesse peso que você tanto deseja. Então, a paciência atualmente, ela tem sido um exercício que a gente precisa colocar em prática, né? A gente precisa, de fato, treinar essa habilidade de ter paciência, porque senão, naturalmente, a vida que a gente leva, a dinâmica que nós, de maneira geral, temos, acaba fazendo com que a gente não tenha essa facilidade, essa naturalidade para ser paciente, né? Para conseguir aí exercitar a nossa paciência, a gente precisa buscar um emagrecimento, quando a gente leva isso para o emagrecimento, né? Buscar um emagrecimento consciente, né? Quando a gente busca um emagrecimento consciente, a paciência ela vai ser a nossa aliada nesse processo. Porque o que vai acontecer, né? Você vai chegar no teu objetivo final quando você percorre um caminho adequado de emagrecimento, quando você tem um suporte, quando você é bem acompanhado, quando você sabe, começa a aprender a como colocar as ações adequadas em prática. Mas isso não ocorre da noite para o dia, né? Da mesma maneira que o ganho de peso não ocorre da noite para o dia, também eliminar esses quilinhos é um processo, né? E um processo que leva um tempo. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma comparação com as pessoas que buscam uma academia, vamos supor, é muito comum que você perceba aí que normalmente no verão a academia lota, né? A gente percebe um movimento muito maior nesse período de verão do que nas demais estações do ano. E normalmente, por exemplo, essas pessoas que entram lá na academia no verão, elas não estão iniciando lá os seus exercícios na academia buscando resultado para o inverno,
ou buscando resultado para o verão do ano que vem. Normalmente as pessoas, elas vão na academia no verão naquela busca de ter os resultados no verão atual. E isso não ocorre de uma forma tão rápida, né? Até porque o processo de emagrecimento, quando ele vem de uma forma muito drástica, ele é muito mais difícil de ser sustentado, de ser mantido. E aí vai de novo de encontro com aquela briga com a balança constante, com aqueles efeitos sanfonas constantes. Quando o processo de emagrecimento ele ocorre de uma forma relativamente rápida, né? Porque quando você percorre essa caminhada de forma adequada, os resultados vão acontecer de uma forma relativamente rápida, mas não drástica. E aí o que acontece é que você vai assumindo autonomia nesse processo e você consegue ter uma capacidade muito maior de manter os teus resultados, né? De conseguir ter consistência nas tuas ações, de levar aquelas mudanças, aquele novo estilo de vida para sempre, né? Para tua vida. E quando eu digo mudanças para sempre, eu não estou me referindo a que, então se eu deixei de comer determinados alimentos, eu vou, de repente, nunca mais vou poder comer esses alimentos. De maneira nenhuma. Você vai ter consciência dos momentos em que você fizer aquela escolha de repente comer algo que está fora do teu plano alimentar, que você sabe que não é algo que vai contribuir para o teu emagrecimento, mas isso vai acontecer em momentos esporádicos, isso vai acontecer com a convicção, a consciência de que você está fazendo aquilo como uma escolha naquele momento, e não que a comida e aquelas situações estão dominando você. Que é isso que vai virando uma reação em cadeia, que é isso que vai fazendo a gente acabar chutando o balde de vez e não conseguindo os resultados que tanto deseja no emagrecimento. Quando a gente pensa então, por exemplo, vamos fazer uma analogia aí com plantar uma árvore, né? Quando você coloca lá a sementinha para plantar uma árvore, vamos supor uma árvore que não demore até muito para dar frutos, né? Que tem árvores que demoram um tempão para dar frutos, uma manga, uma jaca, né? Às vezes a gente, dependendo de em que momento da nossa vida a gente planta aquela árvore, a gente não consegue nem estar aqui para ver os frutos dessa árvore. Mas vamos supor um pé de mamão, né? Uma goiabeira, que são árvores que conseguem dar um fruto, né, relativamente rápido, mas demora um tempo também, né? Tem um processo. Mas o que acontece? Você coloca lá a sementinha, aquela árvore vai crescendo e o fruto não chega de imediato, né? Mas ao longo desse processo do crescimento dessa árvore, você começa a se beneficiar com aquela plantação. Por quê? Você começa a curtir o crescimento das folhas, aquelas novas folhas que vão surgindo, você começa a aproveitar o florir daquela árvore, você começa a aproveitar a sombra que aquela árvore passa a te dar, até o momento em que você, de fato, colhe aqueles frutos, né? E no emagrecimento é assim também. Quando a gente quer de fato colher frutos de qualidade, frutos que depois a gente vai conseguir manter na nossa vida, o processo de emagrecimento ele também precisa ocorrer dessa forma, né? Ele precisa, o nosso corpo, a nossa mente, ela precisa de um tempo para se adaptar àquelas mudanças, para que de fato aquelas mudanças passem a fazer parte dos nossos novos hábitos, para que esses novos hábitos criem a nossa nova rotina e que assim a gente consiga estabelecer um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida mais adequado com aquilo que eu desejo, que é emagrecer, quer ter mais disposição, mais saúde. Só que mesmo quando eu não cheguei ainda lá no meu objetivo final, né, sejam 10, 20, 30 quilos ou mais, isso independe, porque é possível se eliminar quantos quilinhos você
necessite e você queira eliminar, quando bem acompanhado, quando feito esse processo de uma forma adequada. Então, mas mesmo que você não tenha chegado ainda lá naquele objetivo final, o decorrer do caminho vai te trazer já benefícios, né? Então você vai começar a perceber aquela roupinha que começa a ficar mais folgada. Você vai começar a perceber que a tua disposição já é outra, que antes você subia um lance de escada e chegava lá em cima ofegante, e agora você, depois de uns quilinhos eliminados, de algumas mudanças no teu estilo de vida, você começa a perceber que já faz aquilo com muito mais facilidade. Você começa a perceber que aquela roupa, né, que o homem às vezes não tem tanto esse hábito, mas a mulher muitas vezes sempre tem uma pecinha de roupa guardada lá no guarda-roupa que já serviu em algum momento, e aí depois que os quilinhos vieram passou a não servir mais, mas assim, em geral a gente sempre deixa guardadinho lá, fala assim, um dia eu vou voltar a usar essa roupa. E aí você, mesmo antes de chegar lá no teu objetivo final, dependendo do quanto aquela roupa fica apertada em você, do quanto o número não é tão distante do número que você usa atualmente, você já consegue colher esse benefício de voltar a colocar aquela roupa e aquela roupa de servir. Você já consegue começar a colher os benefícios de melhorar a tua autoestima, de começar a ter uma relação mais bacana com o espelho. Então, isso tudo não é o fruto final, mas é o que você vai já conseguindo adquirir ao longo da caminhada, né? Você já vai colhendo esses benefícios ao longo da tua caminhada. E à medida que você vai colhendo esses benefícios, à medida que você vai exercitando a tua paciência para saber que emagrecer é um processo, muitas vezes quando você menos se dá conta, chegou lá o teu peso desejado e chegou de uma forma muito mais tranquila, muito mais leve, sem aquele sofrimento. Então, a paciência, ela é extremamente necessária para que a gente consiga se manter firme na caminhada do emagrecimento, porque vai acontecer em alguns momentos da tua jornada aí, nessa busca para emagrecer, que você vai subir na balança e a balança vai ficar lá estacionada, ou pior, às vezes vai acontecer de você subir na balança e ela dar aquela aumentadinha. Quando você tem clareza da onde você quer chegar e você sabe que a paciência tem que estar ali como tua aliada nesse processo, aquilo não vai te fazer desistir, né? Você vai enxergar aquilo, sim, claro, às vezes vai dar uma frustradinha, uma decepcionada, tal, naquele momento, mas você vai mesmo assim se manter firme, sabendo que isso faz parte do processo, e realmente faz, porque quando a gente, eu que trabalho há muitos anos ajudando as pessoas a emagrecerem, eu posso te dizer que assim, é natural que no processo de emagrecimento ocorra isso, ocorra da balança estacionar em algumas semanas, ocorra da balança às vezes subir um pouquinho, ocorra de repente a pessoa dar aquela derrapadinha na jaca, mas quando a gente passa a ter essas ferramentas, essas oportunidades aí que vão caminhar junto com a gente nesse processo, vão ser nossas aliadas, a gente se mantém firme para continuar em busca do nosso objetivo, para continuar colocando em prática as ações que nós vamos aprendendo e colocando em prática essas mudanças no nosso estilo de vida. E o emagrecimento, ele precisa ser encarado de uma forma leve. A gente tem muitas vezes as pessoas associam o emagrecimento como algo extremamente sofrido. E é isso que muitas vezes faz com que as pessoas desistam, porque de fato muitas vezes é um sofrimento. É um sofrimento porque é uma mudança às vezes muito radical, né? Mas não é dessa maneira que precisa ser.
A gente pode trilhar essa caminhada do emagrecimento adequando essas mudanças àquilo que a gente vai conseguindo assimilar e aquilo que a gente vai conseguindo dar conta de fazer. É claro que para emagrecer é preciso fazer mudanças, óbvio que é preciso fazer mudanças, mas essas mudanças elas podem ser feitas gradativamente, né? Elas não precisam ser mudanças extremamente radicais. E essa gradatividade nessas mudanças e essa paciência em saber que a coisa não vai ser imediatista faz com que você consiga ir se sentindo cada vez mais confiante no teu processo de emagrecimento, que você consiga ir percebendo que você é capaz de trabalhar melhor os teus sabotadores, porque programar a tua mente no processo de emagrecimento é isso, né? É você passar a ter consciência daquilo que você está fazendo, não só seguir de repente uma cartilha alimentar, como, né, um plano de alimentação como se fosse uma cartilha, sem saber exatamente por que eu estou fazendo aquilo, né? Quando você passa a ter autonomia nesse processo, você consegue ali perceber a melhora da tua autoconfiança, né? Que ficou abalada provavelmente por tantas tentativas anteriores que você fez para emagrecer e não conseguiu, ou conseguiu e voltou a ganhar aqueles quilinhos. Então, quando você percorre esse processo de emagrecimento, conhecendo o teu corpo, conhecendo a tua mente, aprendendo a lidar com os teus sabotadores, aprendendo a ter consciência desse processo, você vai recuperando a tua autoconfiança. E a gente, quando tem confiança, quando a gente acredita em nós mesmos, nós conseguimos os resultados que a gente nem imaginaria que conseguiria. Então, tenha paciência no teu processo de emagrecimento. Se você de fato quer atingir os teus 10, 20, 30 off, saiba que nessa caminhada você vai se deparar com alguns desconfortos, sim, você vai se deparar com alguns obstáculos, mas a paciência vai ser uma grande aliada nesse processo. E para poder exercitar a tua paciência, eu vou deixar 2 dicas que vão te ajudar nisso. Uma delas é a seguinte, que você pegue a tua meta final, aquela que você tem como objetivo, que seja aquele peso desejado que você quer alcançar, e fragmente ela em metas menores, né? Quebre essa meta final em metas mais curtas, porque o que acontece? Quando a gente foca somente na nossa meta final, a meta final é importantíssima, mas quando o nosso foco está somente nela, é muito mais fácil da ansiedade e da falta de paciência, que uma coisa está linkada na outra, na verdade, né? Quando nosso comportamento ansioso acaba nos tirando um pouco essa paciência. Então, se a gente só foca na meta final, a gente fica mais vulnerável a ficar mais ansioso, a ter menos paciência, e isso atrapalhar a tua caminhada para o emagrecimento. Quando você passa a estabelecer metas mais curtas, quebrar essa meta final em metas menores, metas diárias, semanais, quinzenais, isso vai te ajudando, vai te estimulando a seguir em frente na trajetória do emagrecimento. E quando eu falo de quebrar as metas, não só relacionado a um número na balança, né? Mas também relacionado a pequenas conquistas. Vamos supor que você não come nada de verdura e de repente você estabelece uma meta que você vai colocar pelo menos no teu almoço 2 verduras no teu prato. Isso é uma meta diária e que à medida que você vai conseguindo, você vai percebendo que você vai se sentindo mais capaz de se aproximar do teu objetivo de emagrecer. Vamos supor que você estabeleceu lá que você quer eliminar 500 gramas ou 1 quilo por semana, né? À medida que você conquista isso, mesmo que ainda não chegou lá naqueles 10 quilos que você tinha como objetivo final, você já vai se aproximando cada vez mais do teu objetivo final, e isso é um grande estímulo
para que você consiga ter consistência nas tuas ações, né? Que você consiga aí continuar percorrendo a tua caminhada com sucesso. E a outra dica que vai te ajudar a exercitar a tua paciência no processo de emagrecimento é a seguinte: sempre que você se deparar com uma situação que pode te sabotar, né? Pode sabotar as tuas ações adequadas para o teu objetivo de emagrecer, comece a se premiar. Como assim? Você pode pegar um cartão, né? E nesse cartãozinho você pode colocar ou uma estrela, ou um adesivo de estrela, um emoji, ou se você gosta de desenhar, faz o desenho lá de um emoji com uma carinha bacana. E aí toda vez que você se deparar, por exemplo, com um alimento que está fora do teu programa alimentar, que não vai te ajudar no teu objetivo de emagrecer, que você se sentir tentada ali a comer aquilo, mas você conseguir superar aquela tentação, se premie com esse cartãozinho, né? Ou vamos supor que você estava com muita preguiça de fazer caminhada, mas mesmo assim você caminhou. Pega esse cartãozinho e se premie com esse cartãozinho. E além de se premiar com esse cartãozinho, quando você conseguiu ali superar aquela situação, respira e fala, paciência. E pega lá o teu cartãozinho. O que isso vai te ajudar? Vai te ajudar a perceber que em algumas situações, mesmo que você não estava com vontade de fazer aquilo, que pode ser caminhar, ou mesmo que você estava com vontade de fazer aquilo e não fez, que pode ser comer algo hipercalórico, você conseguiu superar em busca de um objetivo que você tem. E você vai perceber que à medida que você vai colocando isso em prática, você vai sentindo mais facilidade de lidar com essas situações. À medida que as semanas passam e que você vai conseguindo ali ultrapassar esses obstáculos que vão aparecer, né? Não tem como a gente ficar numa redoma enquanto a gente não emagrece. A gente vai ter que lidar com diversas situações, mas à medida que você for superando essas situações, você vai percebendo concretamente através daquele cartãozinho, né? Dando aquela respirada e falando para você mesma, paciência, você vai se sentindo com mais autonomia no teu processo, você vai sentindo mais facilidade de lidar com aquelas situações. E aí você pode estipular o seguinte: cada vez que eu ganhar 10 ou 15 cartõezinhos desse, aí você decide aí o que você quer estipular para você, e eu ganhar, vamos supor que sejam 10 cartõezinhos desse. Então, cada vez que você ganhar 10 cartõezinhos desse e eliminar 2 ou mais quilos, você vai se presentear com algo. Só que tem um porém. Esse presente não pode ser comida, tá? Então, se presenteie com um passeio, com algo, pode ser algo material, uma roupa, um batom, ou algo que te faça sentir bem. Hoje eu vou reservar meia hora do meu dia, mesmo que com o dia a dia corrido, eu vou reservar meia hora do meu dia para ficar curtindo o pôr do sol. E assim, algo que você goste de fazer e que você queira aí utilizar como presente para você, tá bom?